Boa noite. Debate Brasil está entrando no ar. Este é um programa patrocinado pela Associação dos Engenheiros da Petrobras e pelo Conselho Regional de Economia do Estado do Rio de Janeiro. No quadro Ponto de Vista, o jornalista André Mota Lima. A política externa brasileira acaba de sofrer uma transformação com as recentes declarações do ministro de Relações Exteriores, dizendo que Cuba precisaria democratizar seu regime para ser aceito na comunidade internacional. Logo, o Itamaraty, que tem uma longa tradição pela autodeterminação dos povos, inclusive na época da ditadura militar. Mas vamos examinar um pouco o que é que tem por trás disso tudo, essa raiva mútua. Da parte americana, dá para entender pelo lado da afronta de uma antiga colônia de férias que cismou de virar comunista no quintal da grande potência. Mas o lado cubano da história nem todos conhecem. Muita gente ainda hoje acha que um bando de barbudos fez guerrilha nas montanhas e tomou o poder. Essa lenda não leva em conta uma série de fatos que podem ser listados. E esse mês de julho é propício, porque foi no dia 23 e que a gente vai ver aí a comemoração em Cuba dos 46 anos do assalto ao quartel Moncada, que foi a primeira atividade armada do grupo de Fidel Castro. Os fatos históricos são os seguintes. Em 1868, Carlos Céspedes começa uma guerra de 10 anos contra o domínio espanhol na ilha. Ele é derrotado, mas a luta continua, com outras guerras, inclusive. Em 1892, o poeta e jornalista José Martí funda o Partido Revolucionário para preparar a volta da luta armada. Ela eclode em 1895, Martí morre um ano depois, e não vê, em 98, os Estados Unidos invadirem Cuba, já com os espanhóis praticamente derrotados, e passarem a dominar militarmente a vizinhança, inclusive. Basta lembrar que eles invadiram Porto Rico, Nicarágua, a República Dominicana, mais recente, Granada, Panamá, sem falar em apoios diretos a golpe de Estado contra governos legalmente eleitos. Voltando a Cuba, Martí, então, não viu essa questão, que foi um domínio de 98 a 1902, um domínio militar direto. E quando não era esse domínio militar direto, eles resolveram sair da ilha e, com isso, ajeitaram, né, uma Constituição específica. O que é que eles criaram nessa Constituição? Que os Estados Unidos poderiam ter as bases militares que quisessem, pelo tempo que quisessem. Isso mesmo. Até hoje, a base de Guantánamo, para o resto dos tempos, é território americano. Jamais será devolvido aos cubanos. Cuba, então, que era um quintal de veraneio, enfrenta uma revolução com a entrada de Fidel Castro na ilha, inclusive a partir das montanhas do Oriente, que era onde se tinha dado a Guerra de Espanha, e com isso, o que é que há? Todo um apoio popular. O que a gente fica claro nessa situação toda, que isso tudo dá para depreender, é que, a partir de uma pressão americana contra Fidel Castro, reaviva no povo cubano um grau de resistência contra esse tipo de pressão, impedindo qualquer tipo de mobilidade e de reflexo sobre a qualidade do regime e da democracia praticada em Cuba. Isso deixa claro para a gente uma equação. Quanto maior a pressão grosseira econômica e de boicote dos Estados Unidos, maior a resistência do povo cubano.